Olá, gente. Caiu a conexão aqui quando a gente já estava falando com o Dr. Maurílio, internet chovendo, Manaus fica um caos. Mas assim, tô voltando aqui porque a minha conversa com o Dr. Maurílio tá muito boa e tô aqui no aguardo para ele entrar. Tá? Vou passar uma mensagem aqui falando com o Dr. Maurílio. Estou por aqui. Gente, a gente está dando sequência aí, o doutor Maurílio que começou a fala dele, ele que é doutor em Direito Constitucional. A gente está falando sobre a CPI da pandemia, o desdobramento. Amanhã a gente já tem aí, né, a confirmação e a formalização do nome das pessoas que vão estar presidindo essa CPI. Essa CPI que é uma investigação extremamente séria, é uma investigação que ela requer uma seriedade, um acompanhamento, né, um compromisso. Eu vou pedir para a Michele, tá aqui, o doutor Maurílio já tá aqui, vamos colocar ele aqui. Já aceitei, doutor Maurílio que tá aceitando para entrar. Doutor Maurílio, não sei, caiu a conexão, a gente tá em Manaus, quando chove, você sabe como é que é, tá me ouvindo? Sim, perfeitamente. Vamos lá, dando Então, continuidade, porque tava ótimo, a gente não pode perder. Olha, já entrou um monte de gente já. As pessoas estão gostando tanto. Um beijo para a doutora Carolina Castelo Branco, que olha aí, ó, rapidamente entraram. Vamos lá. Você estava bem, falando então, sobre... nós estávamos comentando sobre essa questão da diferença de politizar, de tratar como questão política, estrito senso, né? E de se fazer politicagem, né? E tentando dizer que por trás de cada ato, nós não podemos ser inocentes como cidadãos, né? Mesmo dentro de uma democracia, mesmo por trás de uma simples comenda, de um título de cidadão, ou mesmo da formação de uma CPI, ou mesmo na resistência se abrir uma CPI, ou na facilidade de se abrir uma CPI, nós podemos encontrar por trás disso intenções mais politiqueiras, inclusive, como bem a Carol alertou, vão aparecer, né? Nós esperamos que não, mas infelizmente, provavelmente vai aparecer quem queira aumentar simplesmente seu capital político com essa CPI. Isso pode ser perigoso, seja a favor ou contra a presidência, né? É sempre um perigo se colocar à frente de uma questão tão séria como você mencionava, os intentos de ser reeleito, por exemplo. Né? Entendi. Então é importante que os nossos queridos amigos e amigas que nos ouvem, né, que reflitam sobre o papel e posição de cada um desses membros do legislativo que vão debater essa temática, né? Qual o comportamento dele, se é um comportamento omissivo, se é proativo, né? Nós precisamos realizar essa filtragem. Hoje nós tivemos uma coincidência, né? Eu falo isso em tom de interrogação, que é a apresentação de uma denúncia, né, do Procurador-Geral da República às vésperas da CPI iniciar com força total. Aí, então, é de se questionar, né? As coincidências de data, e se a gente voltar, eu já falei isso com você também, se nós voltarmos à época das eleições, como se liberam informações que impactam num candidato, mas seguram-se informações que só vão estar há tempos, meses e meses depois, sobre pessoas ligadas a um outro candidato, né? Então, qual o critério, né? Por que isso? Porque não se preocupa se interferir politicamente, por exemplo, os impactos de uma investigação, porque vão prejudicar o candidato, mas para prejudicar outro, o critério muda totalmente, essa informação é liberada. Então, o que isso quer dizer é que realmente a gente precisa refletir, não só no cenário político do senso, mas também como o próprio cenário jurídico vem sendo utilizado também como instrumento nesse xadrez político, né, o que é perigoso, porque uma matéria que ela é de justiça, ela acaba se tornando alvo da política, né? Alvo de uma mídia predatória. A gente sabe, né, minha amiga, que nem todos estão preocupados com comunicação com uma índole realmente verossímil, com caráter, né? Então, nós, cidadãos e cidadãs, a gente fica sujeito aí a sofrer manipulações o tempo todo, principalmente se nós acreditarmos muito na inocência e na proatividade solidária dos candidatos, dos políticos. Então é preciso ficar esse alerta, né? Eu já vejo Instagram movimentação nitidamente mandando mensagens subliminares de que
tá vindo coisa aí, a gente sabe que essa coisa é a própria eleição ano que vem, né? Como você estava falando, eu achei interessante e me remeteu aqui uma série de notícias também que foram veiculadas por vários outros lugares, né? Também, e me chamou a atenção porque, assim, nada é por acaso. Nós sabemos disso, né? Tudo tem causa, tem efeito, tem objetivo. E aí a gente não está tomando partido. Por isso que, assim, a gente trouxe a doutora Caroline, ela tem uma concepção mais técnica, uma pegada assim mais voltada, né, na formalidade, e a gente vem com um outro caráter de tentar desmistificar. A gente vai trazer vários outros especialistas para trazer também seus pontos de vista. Então aqui não é uma questão de direita, de esquerda, aqui é uma questão do cenário, da Constituição, do que é o direito de fato e desse olhar que muitas vezes não fica tão aparente da imoralidade, né? Porque nem tudo que é ética é moral. Tem coisa que é ético, mas que é muito imoral. E uma coisa que me chama a atenção, por exemplo, a gente tá amanhã, formalidade, né? A gente teve aí uma série de fatores que vieram legalizar a urgência da CPI, da investigação, e a gente teve, né, hoje, agora, saindo, veiculando desde ontem, uma situação onde o ex-ministro Pazuello, ele foi ao Manauara, passeou no Manauara, estava sem máscara. E aí a gente estava falando de gestores, de pessoas que têm competência, que têm cargos, né? Pessoas que estavam à frente de um Ministério da Saúde, que comandou uma série de políticas, né? Porque eu sei que as políticas, elas são de baixo para cima, né? Não é centralizada de cima para baixo. Mas algumas ações foram, de fato, dessa forma, porque cada um tem o seu papel. E aí, a gente viu, assim, uma forma muito simplória de responder, de justificar. E eu fico pensando, ou eles estão nem aí mesmo pela situação, né? Ou tem alguma estratégia de comoção, não sei. Aí a gente não vai entrar na teoria da conspiração, mas a gente vai começar a entender o caos que a gente viveu, né? Bom, gostaria que você falasse um pouco sobre isso, mas na sua concepção filosófica, né, e também jurídica. O que representa? A gente está dentro de um decreto, a gente está no estado do Amazonas, que colocou um decreto, diz que a gente tem a possibilidade de aumentar o número de casos. E aí a gente vê uma pessoa que representou um cargo tão maior como esse, sem máscara. Minha cara Érica, essa temática ela é muito importante, eu diria com algo, tentando aqui fazer um exercício relativo de futurologia, eu quero crer e eu acredito que daqui a algum tempo, instituições como, por exemplo, o próprio Ministério Público, né, que é uma instituição de controle, né, uma instituição fiscal, de fiscalização, eu acredito demasiadamente que nós vamos perceber uma movimentação para a apuração da responsabilidade social e em comunicação das autoridades públicas, eleitas ou escolhidas, né, por gestores maiores, enfim. É algo que ainda é pouco debatido essa questão da responsabilização dos influenciadores políticos. E quando eu falo essa expressão influenciadores políticos, para diferenciar dos influencers digitais, né, quem são os nossos líderes eleitos, né, tanto no poder executivo quanto legislativo. Eu acredito que um dia o Ministério Público vai acordar, vão ser levantadas algumas teses e fala em relação à responsabilidade sociocomunicativa dos líderes. Agora, veja só, mesmo o Ministério Público, com todas as garantias que tem, sociais que tem, constitucionais que tem, melhor dizendo, a própria Defensoria Pública também tem as suas garantias, né? Mas nós sabemos que nesse jogo de poder existe infelizmente, algumas influências, às vezes até mesmo meramente silenciosas, silenciadas, que mantém às vezes ali um determinado governante ou outro relativamente imune de modo temporário. E a gente não vai longe, né? Tudo isso que passaram os governantes do PT, na época em que eles estavam ali na gestão, né? Imaginemos o presidente Lula e afins ali, era quase que inimaginável, né? A pressão
político-jurídica que eles sofreram nos últimos anos. Claro que teve fiscalização, né? Caíram alguns ministros também do governo PT naquele caminho, mas a pressão que se encontrou e a liberdade de atuação foi muito maior quando eles saíram do poder, né? Não, repito que houve apuração, né, naquele decurso, mas com bastante força e pressão, principalmente quando saíram desse cenário. Então, do mesmo modo, não podemos duvidar que daqui a algum tempo, né, o pêndulo do poder ele se movimenta, né, direita, esquerda, pelo menos isso geralmente ocorre nos Estados Unidos. No Brasil também, embora com algumas nuances aí, algumas demoras nessa alternância de poder, mas a gente percebe a possibilidade, já se levanta essa discussão, de se responsabilizar por má influência, ou por desinformação, ou por informação de má qualidade. A própria Carol tem estudado temas como desinformation, misinformation, a informação de má qualidade, informação falsa, né, como isso pode influenciar a população, né? E é nesse cenário que eu quero dizer para você que, eventualmente, daqui a alguns anos, gostaria de ver isso em ação já, né, até para gerar um caráter pedagógico, mas eu acho possível que no futuro nós tenhamos ações de responsabilização em razão da péssima conduta, né, talvez caracterizando até como conduta ímproba, né, uma conduta realmente em desacordo com a probidade administrativa, essa influência que se tenta exercer sobre a população com informações falsas, de má qualidade, com atitudes que incentivam um suicídio coletivo, entre aspas, né? Assim que seria Entendi. andar sem usar máscaras, negar a cientificidade da vacina testada ou recomendar medicamentos sem qualquer segurança clínica, né? Usando seres humanos como cobaia. Então, acredito que vai chegar um momento, né? E eu olho muito para o Ministério Público porque é um órgão de fiscalização, mas também, por que não dizer também, eventualmente, outras instituições, a própria Defensoria Pública, já que os necessitados são os mais afetados por políticas que desinformam e comunicam mal, né, a população. E nesse mesmo cenário, as associações, eventualmente, ou outras instituições que tenham legitimidade coletiva, eventualmente eu vejo um futuro em que essas autoridades que deram péssimo exemplo, né, principalmente no cargo, né, e aí a gente tem, você deu um exemplo aí de alguém que já não está mais naquele cargo. Então eu já entraria no caso dele, no fato mais recente, Sim. já um pouquinho no plano, um debate mais moral, né, mais social e moral. Social. E nesse aspecto, a gente realmente nós podemos questionar muitas coisas. Talvez ele, né, por se encontrar aí numa situação de poder, ser questionado em diversas áreas do direito, talvez ele deveria ter mais cuidado com isso que qualquer um outro, né? Então, eu não conheço pessoalmente, não sei se ele é uma pessoa distraída, mas mesmo que fosse uma situação muito delicada esse esquecimento, né, sendo ele quem ele foi, né, e o que ele vai representar, inclusive, para efeitos de debater a política de saúde do governo Bolsonaro. Então, no mínimo, um descuido que pode custar caro, né, nesse debate dele próprio, com reflexos, inclusive, para o debate da política de saúde do governo Bolsonaro. Então, se eu conversasse, se fosse amigo, né, eu diria, meu caro, não deixe de usar máscara, tenha muito cuidado, porque você, no mínimo, está na mira aí de políticos, né, do setor jurídico. Então, é algo que, se foi um descuido e esquecimento, é realmente lamentável, né? E se foi proposital, é muito mais lamentável ainda, porque num cenário como esse, né, você dá um exemplo péssimo, né, que pode conduzir pessoas à facilitação da contaminação, é algo equivalente a estimular um suicídio, né? Até coletivo. E eu acho que tem que ser discutido mesmo isso, porque assim, ó, vamos lá, ele exerceu um cargo público, ainda exerce uma influência muito grande, um posicionamento de poder realmente. É como o professor, se o professor, quando ele tem uma atitude, ele não é questionado, então a gente, quando está numa posição como essa, a gente é questionado, porque é esperado um posicionamento ético, moral, né, uma conduta um pouco mais, como é que eu vou falar assim, um pouco mais criterioso, né? Então, assim, a gente mesmo aqui, você vê que tem situação que tem pessoas que fizeram entrevistas, não estavam dentro de distanciamento, né, na mídia, ó, ouviram pra caramba, todo mundo caiu de pau. Porque agora é tudo assim, ó, instantâneo.
É uma coisa impressionante, né? Ele foi pego, bateram a foto e aí divulgou e saiu em tudo Viralizou, quanto é viralizou. jornal. Inclusive, eu chego no ponto a vantagem dos comunicadores, né? O nosso colega André Alves, que também é jornalista, né? Queridíssimo, ele comentava, né, o quanto a comunicação, né, uma mídia veloz, ela às vezes tem mais eficácia, muito mais eficácia, quase sempre tem, do que os mecanismos jurídicos, né, que são mais lentos, burocráticos. Então, e aí, o que eu mencionei agora há pouco para você, né, de estimular o Ministério Público, a Defensoria, as associações, os institutos, os professores a debaterem a responsabilidade social, não só do influência digital, como os autores vêm debatendo agora, mas também das autoridades públicas que desinformam, que comunicam mal, que podem provocar condutas que conduzem facilitam e conduzem a contaminação e até ampliação dessa enfermidade aleatória e trágica que afeta a nossa sociedade. E aí a curiosidade que eu quero conectar os dois temas é dizendo o seguinte: quando você fala que tudo é televisionado, que tem foto, que tem rede social e tudo se espalha instantaneamente, né? Esse é o poder da mídia. E a mídia, né, já vinha realizando julgamentos e debatendo o comportamento dessas autoridades há algum tempo. Né? Daí a importância de se averiguar medicamentos que são testados ou não, cientificamente, né? E assim por diante. Como a mídia vem e apresenta, olha, fulano está no poder, está apresentando, recomendando medicamento que não tem eficácia comprovada, que tem causado hepatite medicamentosa em pessoas, debater essa responsabilidade, que é o que eu estou dizendo que é necessário que o cenário político, perdão, o cenário jurídico faça, embora o político também, está aí a CPI, por exemplo, deve fazer, mas a comunicação pública, a comunicação social, as redes de jornalismo já vem fazendo, né? Eu confesso para você, aqui em tom de crítica, que uma determinada ocasião liguei o telejornal de uma determinada emissora e eu até deixei de ver esse canal no telejornal, porque assim, ele só passava para mim informação do fulano de tal, da Inglaterra, que conseguiu ganhar a vida. Maravilhosa a reportagem. Mas eu não via nada sobre o nosso Brasil, sobre a realidade brasileira. Né? E por mais que me dou, não quero ser enganado. Né? Então, e eu espero que cada cidadão e cidadã também não queira. E é importante, inclusive com a mídia social, os canais de televisão, de rádio, perceber quando há envezamento e quando o jornalista tenta evitar que você, cidadão ou cidadã, se informe integralmente, porque aí haverá algum motivo. Né? E aí esse motivo provavelmente é te induzir a um caminho. Né? Então, meus parabéns aí a quem já informa, minha amiga, que esse é o caminho. Eu espero que o jurídico se influencie também. Tem duas situações aqui para a gente já ir finalizando nossa live que eu gostaria que você comentasse, que é para a gente entender, ó. A PGR denunciou o governador Wilson Lima, Minha aqui tá amiga, falando da só Michelle Gouveia, né? Michelle um Gouveia. parênteses, só que tem uma pessoa ilustre aqui. O defensor entrou aqui, eu não sei se ainda está, mas ele aplaudiu aí pra gente. O Daniel defensor Macedo. público, Daniel Macedo é defensor público geral federal, né? Inclusive, com livro na área de direito à saúde, é uma pessoa assim, fantástica para ser ouvida também. Já deixa minha recomendação aí para você também, Ele viu? Obrigado já pela está presença dele. convidado aqui no Convergente, no nosso, né, debate político. Acompanha que a gente tem muita matéria e já temos aqui o convite formalizado, tá, doutor? Doutor Daniel Macedo acompanhando, obrigado aí. E aí tem uma posição da Michelle Gouveia, inclusive ela tá escrevendo pelo Convergente, né? Ela é a nossa chefe aqui de redação e ela perguntou assim, ó. A PGR, ela denunciou o governador Wilson Lima à justiça por manter um suposto esquema de corrupção. Quais os trâmites jurídicos nesse caso? Pode resultar em mais prejuízo à saúde do Amazonas? É uma pergunta. Segura aí a outra. Aí ela coloca assim, ó. Essa situação do ex-ministro Pazuello ter vindo em Manaus com toda essa situação. E aí ela coloca assim, essa pode ser uma cortina de fumaça formada para desviar um pouco do foco da CPI da Covid no Senado. Qual é a sua opinião também? E aí eu complemento da seguinte forma. A PGR é uma coisa, né? E a CPI é outra. Elas podem trabalhar juntas mutuamente, levar informação ou não. São coisas totalmente diferentes.
Vamos começar de trás para frente. Então, Michele, obrigado, viu? Vou tentar responder tudo. E aí, minha amiga, se eu me esquecer de alguma pergunta, você me ajuda a lembrar para a gente voltar à pergunta, tá? Tá. Primeiro ponto. Procurador-Geral da República, assim como o nosso querido Daniel Macedo, que estava aqui, Defensor Público-Geral Federal e é chefe de uma instituição autônoma, ele também é ali. Então, em princípio, essas instituições gozam de todas as garantias para se manter a uma certa distância das influências políticas que não digam respeito à sua atuação isenta em pessoal. Essa é a resposta linda e oficial que o livro de direito constitucional vai deixar para a gente. Por outro lado, sendo pessimista, isso nem sempre o que está nos livros é a realidade. Então, é impossível que exista algum tipo de influência pessoal ou de ânimo pessoal e agindo da maneira X, isso é possível. Não estou dizendo nesse caso concreto, mas nas pressões que cada instituição recebe, é possível que existam influências pessoais, influências institucionais, influências de vários tipos. Né? Influências financeiras, né? Dificuldades orçamentárias, promessas, enfim, isso tudo, se fosse pesquisar na história secular do Brasil, a gente encontraria a ideia de que nem sempre, né, mesmo em relação às instituições autônomas, a sua manifestação de vontade é totalmente 100% apartada dos demais. Não estou falando desse caso concreto. Eu estou levantando a hipótese de que, eventualmente, pode existir alguma conexão, mas se existir, em princípio, deve ser uma conexão extraoficial, se existir. Né? Por quê? Porque nós estamos falando de uma CPI, que é um ato cabe ali por ato do Poder Legislativo, de responsabilidade do Poder Legislativo. Estamos falando de uma denúncia, por outro lado, de uma instituição autônoma que é o Ministério Público e queremos crer, e deve ser, algo motivado por questões estritamente jurídicas. Tá? Agora, o momento em que se apresenta uma denúncia desse tipo é realmente um momento muito peculiar, né? Porque é um momento, a gente falou de cortina de fumaça, aí a Michele falou, né? É um momento em que nós assistimos a presidência, né? Pelo menos ali por aqueles áudios que foram liberados recentemente por um senador, a tentativa de espalhar nessa fumaça, ligando o ventilador ali em cima dela, com qual objetivo? Né? Você tenta espalhar essa fumaça ou aumentar a cortina de fumaça. Se nós trazemos mais municípios e estados para uma CPI, o que pode acontecer? A CPI tem um prazo predeterminado, a gente não vai conseguir chegar a um final, provavelmente, eficiente, eficaz, seja positivamente ou negativamente, então vai acabar em pizza, a famosa pizza, né? Dessa vez vai ser uma pizza doce, sabor limão, né? Porque já falaram em transformar o limão em limonada. E, na verdade, se realmente a gente tiver uma CPI tão aberta e tão ampla, em vez de abrir, de repente, várias, se for o caso, né? A gente vai ter realmente, ao final, na minha visão, um alto risco de ter uma pizza doce, sabor limão, ao final. E ela vai ser um pouquinho amarga, para não falar bastante. Eles não vão tirar nem o caroço do limão, mano. Vai com caroço, Acredito, casca e tudo, né? vai ser amargo, vai ser realmente amargo, porque não há como uma CPI com prazo predeterminado ter um objeto tão amplo, ouvir tanta gente, ao mesmo tempo em que nós aumentamos a chance de judicialização, né? Então, a cortina de fumaça, como falou o Michel, estaria feita. O segundo ponto também que pode gerar cortina de fumaça aí nesse contexto discussões paralelas que não deveriam ter relevância na apuração de responsabilidade, como a própria questão da cidadania, né, amazonense. Essa é uma questão que ela não deveria atrapalhar a pauta das discussões que existem sobre CPI, a própria denúncia recente do PGR, mas perceba-se que cada pauta dessa ela concentra energia, né, da população, dos eixos de comunicação. Então você acaba não prestando mais atenção em outros setores porque você tem que cuidar de algo que está ali em explosão, né? Que está saindo do forno. Outros problemas que a gente pode encontrar também. E aqui eu vejo Brasília também, né? Defensor Kleber Mello, vejo Amapá, defensora Lordelo, vejo a professora Alichele, vejo o professor Carlos Alberto, que é diretor da Federal do Amazonas também. Um Abraço para beijo para todos. todo mundo. Obrigada por estar assistindo a gente. Né? Acesse o Convergente e venham trazer a opinião de vocês também aqui no nosso debate político, é muito importante. Perfeito. A minha amiga, então, quando se para discutir a cidadania,
nós temos uma cortina de fumaça. Quando se para discutir a inclusão de uma CPI com prazo pré-determinado numa ampliação excessiva do objeto, nós temos, mais uma vez, ampliação dessa cortina de fumaça. Quando simplesmente um ex-ministro sai sem máscara e causa uma polêmica que ocupa as páginas da internet, a gente já também acaba perdendo um pouco da energia que a gente deveria, talvez, redirecionar para discutir a questão mais importante da CPI ou saber mais sobre a denúncia do PGR, né? Então, são vários pontos, são várias discussões que realmente lançam cortina de fumaça, né? E também geram argumentos que não são decisivos, mas que podem ser usados, né? Então, talvez uma CPI realizada somente sobre a atuação da União, da Presidência da República, chegasse ao final concluindo que não há responsabilidade nenhuma do presidente. Isso é uma possibilidade, não é? Mas a partir do momento em que você começa a atuar na tentativa de ampliação, você aumenta a chance de uma CPI indefinida, ou seja, o que dificulta até mesmo uma resposta positiva, né, em relação à própria presidência. Quando você tenta, por exemplo, nesse período, você encontra uma premiação, né, com o título de cidadão, por exemplo. Isso pode ser usado, tentar se usar isso como argumento na CPI, por exemplo, olha como eu sou bom para o Amazonas, por que eu estou aqui, né? Então, por que eu estou sendo aqui de alguma maneira demandado, né? Então, só que uma coisa não exclui a outra, né? Mas se criam fatos políticos ali que podem ser utilizados dessa maneira. A denúncia em relação... Só que essas coisas, doutor Maurício, só para você complementar, porque eu estou trazendo assim, uma percepção de cidadã, né? Isso confunde as pessoas, não confunde? Confunde, desfoca do que realmente importa, né? A denúncia do Procurador-Geral da República, não li, né, não conheço o teor, relacionada aí ao governador do Estado e outros membros do governo, nesse momento, também é muito curioso o momento que ela vem, porque como o Amazonas é o eixo da CPI, acaba que essa denúncia parece trazer algum recado em relação à conduta, né, do governador, né, acho que vice-governador, acho que vários secretários e servidores, enfim. E isso levanta até a questão, já que essa é uma questão propriamente do nosso cenário, se o nosso legislativo não precisa debater eventualmente essas questões, se já debateu a contento ou não, né? Eu acredito que a CPI, no Legislativo Federal, não impede CPIs locais e regionais, então basta um pouco de boa vontade também apurar, como a Carol bem falou antes de mim, o accountability, né? A questão da contabilidade social, da responsabilidade dos governantes, né? Então, são fatores que, como você disse, vão confundir a população, serão utilizados no momento oportuno, principalmente no momento de se pedir voto, né? Então, eu concordo com a Michelle, são levantadas a todo momento cortinas de fumaça, impedindo a concentração da gente em determinados setores, né? Muitas vezes, no momento em que um determinado político, né, se sente sob risco, aí é muito interessante para ele que venha outro e fale uma besteira ou que faça uma coisa pior, porque ele sai ali dos holofotes, né? Então, essa cortina de fumaça também é um alerta para o cidadão, para a cidadã e para os profissionais da comunicação, né? Que às vezes o intuito é fisgá-los. Verdade. Doutor Maurício, muito obrigada. A gente teve uma live muito boa. A gente vou já conversar com a minha equipe técnica para ver como ficou a parte da apresentação da doutora Caroline, né? Que foi muito boa, a gente não pode perder. E depois, essa live aqui que você está assistindo, ela vai estar em todas as nossas redes sociais. Ela vai estar, você pode acessar no próprio site, no YouTube, no Twitter, né? E aqui pelo Instagram. E se você quiser saber um pouco mais sobre a CPI da pandemia, acesse o nosso site do Convergente e fique por dentro de todas as nossas matérias. Inclusive, a entrevista que a gente fez exclusiva com o senador Omar Aziz. A gente vai acompanhando, doutor Maurício, porque vai ter muita coisa ainda para a gente falar sobre CPI. E eu vejo assim, que são muitos temas importantes no nosso debate político, mas a gente não pode deixar de fazer essa cobertura. Então, eu conto muito com a sua participação, com a doutora Carolina. Vamos ver outros nomes também, né? Para trazer uma concepção. Eu acho que um cientista político também seria uma boa pegada para ele trazer aí um enfoque, né?
e aí a gente veria quem entraria logo após para dar uma complementariedade jurídica. Eu acho que seria bacana no nosso outro debate político, que vai ser na próxima segunda-feira. Muito obrigada mesmo. Obrigado, minha amiga. Até mais. Tchau, Um pessoal. abraço para todos vocês.